Aleluia. Estou esquecendo de algum recado? Não, né? É isso aí. Amém? Deixa eu só dar um recado para os homens, né? Toda quarta-feira, homens, nós estamos nos reunindo aqui na igreja para estar orando. Se você quiser estar conosco, engrossando as fileiras de oração aqui da igreja, abençoando a sua casa, venha estar aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O horário nas quarta-feiras aqui é às 8 horas. Amém? Então nós estamos aqui orando, e não só os homens casados, homens solteiros também, né? Não só homem, né, de idade, homem novo também pode vir aqui estar orando conosco em nome de Jesus. Amém. Quero ministrar a sua vida. Você está pronto para receber uma palavra de Deus no seu coração nessa noite? Você quer receber uma palavra de Deus no seu coração nessa noite? Quantos aqui querem conquistar uma coroa sobre você? Né? Eu ia ministrar outra coisa, mas o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, coroa. Eu falei, não, a coroa está lá na sala assistindo televisão, né? O Espírito falou, não é aquela coroa, é a coroa incorruptível, né? A coroa da glória, a coroa daqueles que vão vencer nessa terra. O Senhor vai coroá-lo no final, no dia do juízo. Eu falei, agora entendi. Então eu quero ministrar sobre vocês sobre a coroa incorruptível. Amém? Eu já ministrei alguma coisa sobre isso, mas o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero ministrar isso novamente para você. Amados, uma das realidades que nós precisamos falar nesses dias, e eu e você precisamos absorver essa realidade de novo nas nossas vidas, é que um dia nós vamos voltar para morar com o Pai. E a palavra de Deus nos ensina que existe dois lugares. Existe o lugar de glória, onde o Pai está, e o lugar que não é glória, que é o inferno. E isso, amados, não é mentira, não é história. Porque se isso for história, nós não podemos crer na totalidade da palavra e nem em Deus. Mas nós cremos em Deus, nós cremos na sua totalidade da sua palavra. E eu gostaria agora de ministrar sobre você uma palavra que eu intitulei como conquiste a sua coroa incorruptível. Que você possa estar conquistando essa coroa. Eu gostaria que colocasse ali para mim 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Eu já ministrei esse versículo esses dias atrás, mas vamos usar ele novamente hoje. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque recebeu uma coroa, porque quer receber uma coroa de folha de louro, uma coroa, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Pode até o 25 aí, né? Amados, aqui o apóstolo Paulo está na Grécia, e ele está falando ali com o pessoal da Grécia. Quem nasce na Grécia é o quê? Gretense? Grego? E ele está ali falando, ministrando para a igreja de Coríntios, que é localizada na Grécia. E ele usa um exemplo muito similar, um exemplo muito conhecido daquele povo naquela época, um exemplo que os gregos conheciam bem, que é as competições olímpicas. E o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar para aqueles gregos, como nós somos ensinados e vamos ser ensinados nessa noite, de como não só ganhar uma coroa corruptível, mas como ganhar uma coroa incorruptível. De não só você ter sucesso numa vida natural, mas também você ter um sucesso na tua vida espiritual. Amém? O dia que você chegar lá, no dia do juízo, no dia final, o Senhor falar, vinde bendito do meu Pai. Amém? Então o Paulo começa a explicar a eles ali em Coríntios sobre isso. Eles começam a falar sobre isso. E muitas vezes, amados, nós nos esquecemos que existe uma vida depois da morte. Esquecemos que esta vida é passageira, que nós estamos aqui como estrangeiro. Às vezes nós achamos que nós vamos durar a vida toda. Quem já virar a vida toda, nós vamos virar a vida toda, né? Mas nós achamos que nós somos terrenos e não existe outra vida.
Não existe outra situação além dessa. Nós vivemos como se não houvesse um julgamento, nós vivemos como se não houvesse uma vida eterna. Então nós aqui começamos a viver de uma maneira displicente, da maneira que nós queremos e não da maneira que Deus quer que vivemos. Você pode colocar para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Aleluia. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. A palavra de Deus está dizendo, amados, se nós achamos que só tem essa vida, que nós só vamos viver essa vida e que não há outra vida, está falando que nós somos infelizes, ou nós somos débeis, porque existe outra vida, como a palavra fala. E eu queria também que colocasse para mim ainda ali, deixa eu abusar lá dos irmãos lá, o Salmo 119, versículo 19. Salmo 119, versículo 19. Para confirmar isso que nós estamos falando. Eu acho que não era isso que eu queria, não. Aqui, isso, o começo desse versículo, por favor, perdão. Aqui, ó. Diz assim: viverei poucos anos aqui na terra, não esconda de mim os seus mandamentos. Ali, amado, a primeira parte desse versículo está dizendo que nós vamos viver poucos anos. Mesmo que você viva 100 anos nessa terra, é pouco. E ali, amado, o interessante é que ele está afirmando que são poucos anos. Então quer dizer que um dia você vai se acabar nessa terra. Pode ficar a tua semente, a tua descendência, mas nós vamos um dia. Isso é uma certeza, amado, isso é uma certeza. E às vezes nós não nos preocupamos com essa certeza, que nós não nos preocupamos com isso que vai acontecer, e nós começamos a viver de uma maneira totalmente displicente daquilo que Deus está falando para nós. No capítulo 9, ali onde Paulo está comparando a nossa vida com uma competição de corrida, e nessa competição existe um prêmio, e esse prêmio é a coroa incorruptível, para aqueles que correm naturalmente, a coroa corruptível, a coroa de louro, né? Eu não sei se era o mesmo louro que põe no feijão hoje, né? Porque se fosse aquela coroa que eles usavam lá, fosse a mesma de louro que põe no feijão, pelo menos depois o corredor podia usar para alguma coisa, para fazer uma feijoada, né? Lá. Mas aquela coroa de louro representava a glória de alguém que venceu, a glória de alguém que era melhor do que os outros, ali para os gregos. E aquilo era algo fabuloso. E aquela coroa de louro, amados, vocês sabem que como é que fala? Louro é o que mesmo? É um vegetal? Lá, é uma planta, uma folha, alguma coisa que vai secar rapidamente, não vai durar nada. E Paulo está dizendo assim que as pessoas ali, elas correm para conquistar algo que vai ter pouco tempo de durabilidade, pouco tempo vai estar jogando no lixo, porque não vai virar pó. E elas lutam, elas pelejam, elas treinam, elas se dedicam para ganhar uma coroa de louro. Hoje não é mais o louro, né? Hoje a gente vê umas medalhas, né? Medalha de ouro, de prata e de bronze. E as pessoas, elas se dedicam de uma tal maneira que elas dão a vida delas para aquilo que elas estão fazendo ali, por algo que é corruptível. Eu na minha inocência, eu imaginava que aquelas medalhas eram de ouro verdadeiro. Eu falei, nossa, isso aí deve valer uma grana, né? É de ouro. Amado, mas é feito de, essa última que ia ter, não sei se teve, lá no Japão, era feito de latinha de refrigerante. Que frustrante isso, né? Mas uma pessoa, ela corre, ela vence, ela está ali competindo com as outras pessoas para ganhar uma medalha de latinha de refrigerante. Tá certo que tem uma casquinha por fora que talvez seja até de ouro ou de prata,
mas ela treina, ela se dedica, ela peleja, ela luta, ela se dá, ela tira suor dela e muitas vezes até sangue para ganhar um prêmio, para chegar lá no final e subir no pódio, para falar assim: eu venci. E depois ela volta para a casa dela, daí tem meia hora de sucesso, um dia de sucesso, 2 dias de sucesso, que daí chega na cidade dela, vai andar de carro de bombeiro, o prefeito vai dar uma homenagem para ele, e depois vai cair em esquecimento. Não é assim? Quem lembra do ciclista que ganhou a corrida de ciclismo na última Olimpíada? Vocês não lembram? A gente vai lembrar daquele negão que fazia, não, que ganhou um monte de vezes. Isso aí a gente lembra, porque é uma coisa excepcional. Mas daquele cara que foi lá e ganhou a corrida, que ganhou o salto em vara, você lembra quem foi? Mas vocês entendem como é as coisas? Muitas vezes nós somos assim, nós trabalhamos, nós corremos, nós nos dedicamos por coisas que são dessa terra, que vão durar um tempo, mas elas vão passar, e nós nos dedicamos a vida toda nela, nós nos dedicamos tanto naquilo lá, e depois você pega na mão e fala assim, né? Vou dar um exemplo: uma latinha de refrigerante, um reciclado de latinha de refrigerante. Amado, nesses dias nós precisamos perceber isso, e precisamos analisar qual coroa tem sido mais importante para nós conquistarmos, se é a coroa natural ou a coroa espiritual. Porque muitas vezes, amado, nós temos muito gás para conquistar a coroa natural, conseguir o sucesso natural, mas nós temos pouco interesse para conseguir o sucesso espiritual, a coroa espiritual. Muitas vezes nós estamos valorizando os dias de uma maneira só natural, para conquistas naturais, mas não conseguimos valorizar os dias para uma conquista espiritual. E nós precisamos analisar no nosso coração, amados, qual das coroas tem sido mais importante para nós? Essa que vai ser passageira, que é corruptível, que a traça, a ferrugem vai comer, ou é aquela uma que vai durar para sempre, junto ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Nós precisamos decidir, nós precisamos começar a nos confrontar. O que tem sido mais importante para nós? Qual das 2 vitórias tem sido mais importante para nós? Nós precisamos decidir isso no nosso coração. Qual das 2 coroas nós queremos? Amados, você sabe que nessa situação, nós vamos fazer uma observação aqui, como nós somos enganados pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração. Nós somos enganados por Satanás, porque nós achamos que o nosso sustento, que o nosso futuro, a nossa glória, aquilo que vai trazer alguma coisa para nós, é o nosso sucesso natural. Nós não achamos isso? Nós fazemos uma faculdade, não que está errado, tem de fazer, você tem de estar ali, você faz um monte de coisa, você estuda, você faz curso, você compra situações, você faz coisas, achando que aquilo que o sucesso natural vai agregar alguma coisa na sua vida, mas não vai agregar, amados, porque é um princípio errado. O princípio certo está lá em Mateus capítulo 6, que diz assim: buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do céu, buscar primeiro a sua coroa, buscar primeiro a sua salvação, que você seja salvo e receba a unção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque daí todas as outras coisas serão acrescentadas.
E nós como homens, nós como pessoas, muitas vezes, amados, nós seguimos o ritmo desse mundo, o ciclo desse mundo, achando que tudo aquilo que o mundo faz nós precisamos fazer, tudo aquilo que o mundo está colocando nós precisamos fazer. Enquanto isso nós esquecemos que nós somos pessoas privilegiadas, pessoas que conhecem a Jesus, pessoas que têm o Senhor Salvador como aquele que é abençoador das nossas vidas. E nós buscamos menos a coroa espiritual, vou usar esse termo, o valor que nós damos para as coisas naturais. É um segredo porque nós não vivemos em plenitude nessa terra, amados. Mas pastor, mas é proibido ir atrás dessas coisas? Claro que não é proibido, e nem Deus proíbe você de fazer isso. Mas nós precisamos entender que nós temos um caminho. Nós temos um caminho a prosseguir, que foi já estabelecido por Deus. E Deus já fala assim: olha, você quer ser feliz, você quer ter abençoado na vida, você quer tudo na vida, busque então em primeiro lugar o meu reino, e deixe que eu coloque as outras coisas para você. Você sabe o que é buscar em primeiro o reino de Deus? Tudo que você vai fazer, faça em prol ao reino dos céus. Você vai estudar, você fala assim: Deus, eu estou estudando aqui, porque eu sei que aqui alguém precisa ouvir a palavra de Jesus, eu vou falar para ele, e eu sei que quando eu sair daqui e me formar, o Senhor vai me levar para algum lugar onde eu vou ministrar a tua palavra, as pessoas vão se converter. Mas isso é difícil para nós, amados, porque muitas vezes nós temos pouco compromisso com o mundo espiritual e muito compromisso com o mundo natural da terra. E esse compromisso com o mundo natural muitas vezes impede de nós proclamarmos e ministrarmos o Senhor Jesus para as pessoas que estão do nosso lado. Você consegue compreender isso que eu estou falando? Você consegue ver isso que eu estou falando? E a palavra de Deus, amados, aqui Paulo, na palavra de Deus, é interessante que ele usa como exemplo a corrida. Coisa rápida. Ele poderia usar o que? A marcha, caminhada. Olha, nós vamos ter uma caminhada aí, mas ele usa a corrida, porque nós estamos, amados, talvez naquele tempo não, mas hoje a gente pode usar essa alegoria nessa palavra, porque nós estamos em tempo de correr. Nós não temos mais tempo de ficar praticando esporte que fica parado. Nós não estamos mais tempo de ficar parado na nossa vida espiritual esperando alguma coisa acontecer. Nós precisamos correr atrás para que as coisas aconteçam. Você entende isso, amados? É passo de fé. É você falar, é dar passo de fé. Você dá passo que leve você a alguma coisa nova, algumas coisas novas. E nós precisamos ver isso, amados. E uma coisa interessante que eu queria também comentar com você, em Apocalipse 3, capítulo 21, fala que ao vencedor, aquele que ganhar essa coroa incorruptível, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai sentar no trono, junto com o Rei dos Reis, o vencedor dos vencedores. Isso não te empolga, isso não te alegra? Imagina você chegar lá no céu e Jesus fala assim: ó, daí você dá aquela despercebida que é Jesus, né? Você fala: vou lá sentar, né? Jesus chamando. Você fala: eu? Jesus fala: é você mesmo. E te chama pelo nome e fala: você já tem um lugarzinho aqui comigo. Deve ser um trono enorme, né? Se a gente pensar naturalmente, mas o corpo espiritual não tem espaço. Imagina isso, amados, que alegria é essa? E nós nos empolgamos tão pouco com isso aí, né? Nós nos alegramos tão pouco com isso. Nós precisamos nos alegrar mais. Nós temos ouvido falar muito pouco sobre escatologia, sobre a vinda de Jesus. Nós precisamos falar um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus que está próximo. Porque talvez, amados, se nós falássemos: olha, eu tenho aqui para você hoje o número da Mega Sena, o Espírito Santo está revelando o número da Mega Sena, nós vamos fazer um bolão aqui e nós vamos ficar rico, milionário. Se você estivesse levando, todo mundo ia ficar contente, amados, porque nós valorizamos mais isso que nós sentimos do que aquilo que nos espera lá nos céus.
E Deus tem chamado a atenção do seu povo, amados. Deus está chamando a atenção do seu povo, para que esses dias o seu povo se levante, buscando mais as coisas espirituais do que as naturais. Amém, amados? Como eu já falei, nós precisamos ver qual é a coroa que nós temos almejado mais. Se você colocar no teu coração que é as naturais, pastor, mas como é que eu fico sabendo qual é a coroa, qual é o que eu tenho, qual é o sucesso que eu tenho buscado mais? O sucesso de ter uma vida eterna, de ser salvo, habitar, morar com Deus eternamente, ou de ter as coisas na terra? É só você parar e ver o tempo que você dá para as coisas naturais e o tempo que você tem se dedicado nas coisas espirituais. O tempo que você passa naturalmente e o tempo que você passa na presença de Deus. Daí você sabe para onde você, o que você está dedicando mais. Não estou dizendo que você não vai ser salvo, mas talvez você não tenha uma vida plena embaixo da unção e da graça do Espírito Santo nessa terra, podendo ser provido de todas as coisas e ser rei, porque nós, amados, a palavra de Deus fala que o Senhor nos escolheu como reis e sacerdotes. Ele nos escolheu como reis e sacerdotes lá no céu. Essa palavra é para nós aqui na terra. Então quer dizer que nós podemos começar a usar a coroa incorruptível aonde? Aqui na terra. E você já viu o rei passar necessidade? Vocês estão me entendendo, amados? Vocês estão me ouvindo pelo menos, né? Você já viu o rei passar necessidade, amados? Você já viu o rei falar assim: hoje eu só comi alface, arroz, feijão e alface, porque não tinha mais nada? Amado, o rei tem privilégios. E quando Deus fala que Ele nos escolheu como reis, como sacerdotes reais, Ele está dizendo: vocês não foram feitos para comer das migalhas, vocês foram feitos para sentar na mesa comigo e comer junto com o Rei dos Reis. Você entende isso, amado? Nós precisamos observar essas coisas, nós precisamos aprender essas coisas. Aleluia. E outra coisa, amados, deixa eu só me ver aqui para não me perder. Aleluia, Jesus. Nós precisamos aprender uma coisa, amados. Nós precisamos observar uma coisa que a palavra de Deus fala, uma advertência que a palavra de Deus nos traz. Ela fala assim lá em Apocalipse: tome cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Você sabe o que essa palavra quer dizer, amados? Que você até ganhou a coroa, você foi coroado, você teve um lugar de rei, mas ele está advertindo o seguinte: cuidado, que você pode sair desse lugar. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar que você pode sofrer um impeachment. Amado, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que rouba a nossa expectativa de um dia nós ganharmos a nossa coroa sobre a nossa cabeça. Mas isso eu quero falar outra hora sobre isso. Eu quero continuar aqui. Continuando naquele versículo que Paulo fala do corredor, né? Ele usa aquele exemplo do corredor, que o corredor ele entra na corrida para vencer, mesmo que tenha várias pessoas, cada um deles que está ali naquela corrida fala assim: eu vou ser o vitorioso. Não é assim que eles fazem? Tem 15, 50 lá correndo, né? Eles falam assim: eu vou ser vitorioso, é eu que vou sair com aquele prêmio. Amado, graças a Deus que no reino espiritual não tem uma só coroa, tem várias coroas. E todos nós que servir ao Senhor e chegarmos lá, nós vamos ser vencedores. E vai ter lugar para todos nós, porque o Pai fala assim: eu fui preparar as casas. Amém? Agora, amados, eu queria entrar aqui num assunto com você, um pouquinho mais apertado, sobre duas coisas. O que nos impede a receber a coroa da glória?
Eu não estou falando somente da salvação no dia da salvação, o dia que nós morremos e fomos morar com Deus, mas o que impede de nós sermos reis e sacerdotes hoje e viver na presença de Deus de uma maneira plena. E quando eu falo de uma maneira plena, eu não estou falando de dinheiro, finança, carro somente. Eu estou falando de uma vida espiritual que frutifica, com uma vida natural também que frutifica. Porque nós não estamos aqui no mundo também para perder, nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus àqueles que são vencedores. E agora, amados, quando o Paulo usa um exemplo da corrida, do atleta, e eu queria ver com você agora nessa noite o seguinte: o que mais atrapalha um atleta? O que mais atrapalha um atleta? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou chamar o Andrei aqui na frente. Vem cá, Andrei. Vou chamar o Paulo também, que são meus dois genros. Depois eles brigarem, eles não almoçam mais na minha casa. Vai lá. Vem cá, o Paulo. O Andrei chegou rapidinho aqui, vocês já observaram? O Andrei chegou aqui rapidinho. Vem cá, né? Graças a Deus as minhas filhas escolheram bem os maridos, né? Aí, meus dois genros, meus dois filhos. Numa corrida aqui, quem vai ganhar? Uma corrida, vamos postar uma corrida aqui agora. Quem vai ganhar? Quem vocês acham, gente? Fala para mim. É o povo que está dizendo, Paulo, não sou eu. Né? Agora, por exemplo, né? Deixa eu pegar um pouquinho mais pesado agora. Por que é o André que vai ganhar a corrida, gente? Porque ele é mais leve, ele tem mais velocidade. Eu não estou dizendo que o Paulo não tem o seu mérito no seu porte físico, porque talvez numa prova de competição de força o Paulo saia mais forte, mas Paulo não está usando uma competição de força, porque não é força, é disposição, é ligeireza, é agilidade. Porque quando Paulo usa a palavra de força, quando ele está falando ali sobre corrida, ele está dizendo de pessoas que abrem mão de situações, como um atleta abre mão de situações para não engordar, mas permanecer magro. E o maior, vocês mesmo falaram para mim, o maior problema de um corredor é o peso. Imagina eu competir com os dois, nem eu não vou ganhar. Além de ser velho, além de ser mais pesado que eles. Vocês estão entendendo isso, amados? Obrigado, meus queridos. Depois vocês pagam a pizza para mim, está tudo certo. Olha lá, viu que rapidez? Olha lá. Amados, o peso atrapalha a corrida. Você vê aqueles negão lá da Etiópia, os caras que, né, porque eles foram os maiores ganhadores atualmente de tudo quanto é corrida que tem por aí. É tudo do estilo do Andrei, assim. Não tem peso. E eu queria dizer para você, a vida espiritual é a mesma coisa. Aquele que vai ganhar a corrida é aquele que não tem peso. Eu não estou falando de peso não, amado, porque se for assim eu estou perdido, né? Já estou aqui sem a minha coroa desde já. Não é isso que eu estou falando não, mas não estou falando de corpo. Na vida espiritual não é o corpo. Existem duas coisas que eu queria falar com você que impede você de fazer, você ser um ganhador da tua coroa corruptível, de você ganhar essa corrida que está proposta na nossa frente até o dia que Jesus nos chamar. Duas coisas: a nossa mente e o nosso coração. Por mais que você tenha uma mente boa, pensamentos bons, por mais que você tenha uma cultura mental, uma cultura que foi te passado, boa, nós fomos contaminados pelo pecado, e a nossa mente, o nosso coração é contaminado pelo pecado. Ah, pastor, mas eu faço tantas coisas boas. Se não passar pela cruz de Cristo, está contaminada pelo pecado. Ah, mas eu ajudo os pobrezinhos. Se não passar pela cruz de Cristo, está contaminado pelo pecado. Você entende isso? A nossa mente, ela representa, eu quero usar a mente como representação de tudo aquilo que nós aprendemos desde quando nós nascemos até os dias de hoje.
porque eu creio que o dia de hoje, depois vai ser diferente nas nossas vidas. É aquilo que, onde está localizada a nossa cultura, de tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, de tudo aquilo que nós vivemos no passado, de tudo aquilo que foi ensinado para nós. Nós somos frutos daquilo que nós fomos ensinados, do meio que nós vivemos. Não é isso que a psicologia fala? Que nós somos fruto do meio que nós vivemos? Então aquilo que o teu pai ensinou, aquilo que você passou, que você aprendeu da tua cultura familiar, talvez ainda você esteja vivendo algumas coisas que não são coisas, vou dizer assim, não são coisas erradas, mas não são coisas que agradam o coração de Deus. Ou são coisas erradas que nós achamos que são certas. Por quê? Porque os nossos pais faziam e os nossos pais nos ensinaram assim. Você entende isso, amados? Nossa mente carrega peso que precisam ser tirados de nós. A nossa mente carrega pesos que precisam ser santificados, para que não nos atrapalhe a corrida. E esse peso, essa gordura, né? A gordura da gente fica localizada, né? Na cintura, barriga, né? Que a gente, né? Essas coisas tudo. Mas o peso espiritual, ele fica baseado na nossa mente e no nosso coração. Na nossa mente, pelas coisas que nós aprendemos erradas e vivemos errado, coisas que às vezes parecem tão inocentes, mas são tão prejudicial à vida espiritual. Vou dar um exemplo para você aqui, que nós aprendemos. Que exemplo a gente poderia dar? Agora fugiu da cabeça, por exemplo. Por exemplo, nós aprendemos que homem tem de ter várias mulheres. Não, quando você é jovem, você é pegador. Amados, eu tive amigos que o pai oferecia dinheiro para ir pegar as mulheres. Você acha que esse menino, ele cresceu como? Achando que isso é certo. A Joana tinha uma tia, que ela pegava a cachaça que ela bebia, molhava o dedo e dava na boca das crianças. Oi? Dos bebês ainda. Quantas coisas que nossos pais ensinavam, que não eram verdade para nós, e que nós vivemos de uma maneira, dentro de uma cultura familiar, mas dentro de uma verdade bíblica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque você não pode se humilhar, porque você não pode, se o cara te afrontar, você não leva desaforo para casa. Pastor, mas aí o senhor está exagerando. A Bíblia fala que quando alguém bateu no lado, você dá do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amados? Nós pensamos assim: quem pode mais, chora menos. Quem já ouviu essas coisas? Vocês sabem que a minha mãe era negona, né? Não parece, né? Mas a minha mãe era negona. E ela tinha alguns problemas. Casada com um homem loiro, né? Meu pai loiro. E ela negona. Por isso essa beldade assim, Josi, essa coisa linda assim, né? Olhos verdes assim, azuis, né? Até a graça puxou meus olhos, para vocês verem lá. Amados, e ela falava assim, ela tinha um complexo dentro dela de inferioridade tão forte, que ela passou para nós que onde nós chegássemos, nós não poderíamos se rebaixar a ninguém. Aquilo criou dentro de nós, dos filhos, acho que de mim também, né? Mais de mim, não sei lá, que aonde eu chegava, eu entrava com ar de superioridade, sendo ninguém. Vocês entendem isso? E daí o que acontece? Tudo que acontecia, havia um confronto. Tudo que acontecia, havia uma posição. Porque eu precisava mostrar que eu sabia mais. Saber se defender é uma coisa. Você ser ensinado a querer ser maior que outros é pecado e é errado. E muitos de nós carregamos isso até hoje. E isso tem impedido nós de entrarmos numa vida plena com Deus e de andarmos como vencedores, com uma coroa na cabeça.
Nós precisamos mudar o nosso coração. E como nós fazemos isso? Lá em Romanos nos ensina, Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse é o primeiro coração que nós precisamos mudar em nós, a nossa mente, a nossa mentalidade. Nós precisamos passar aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos, pela palavra de Deus. Mesmo aquilo que é bom, que você tenha pensamentos bons, você tem de passar pela palavra de Deus, você tem de comparar, você tem de se encaixar dentro daquilo que a Bíblia fala, amados. E lá diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Já está fazendo uma separação. Mas deixam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Tem uma versão que fala: transformai-vos pela renovação da palavra. Onde a nossa mente tem de passar, amados? Aonde você vai fazer a dieta de peso espiritual? Onde você vai desamarrar dos pesos espirituais que você tem recebido na sua mente, na tua cultura, naquilo que te dirige? Pela palavra de Deus, amados. Pela palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você fica conhecendo a palavra de Deus, você começa a entrar no confronto entre você e aquilo que você vive e aquilo que Deus quer que você viva. E quando nós falamos: Deus, Tu és a verdade e eu quero mudar, eu quero me esforçar, eu deixo isso para viver aquilo que o Senhor quer. Você renovou a sua mente, você perdeu aquilo. Talvez seja em qualquer área, cada área que você muda, mais leve você fica para a tua coroa, para você chegar à vitória da tua coroa incorruptível. Você entendeu isso que eu falei sobre mente? Outro lugar, amados, que nós guardamos muita gordura local, que nos impede da corrida espiritual: o nosso coração. O nosso coração é a sede de todos os sentimentos, emoções que nós temos. A palavra de Deus coloca assim: tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos em termos de sentimento e de emoções, elas ficam guardadas nos nossos corações, tanto as lembranças boas como as lembranças ruins, como as situações que nós passamos, que são situações importantes, situações que nós lembramos com alegria, mas também com situações que nós lembramos com tristeza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O nosso coração, muitas vezes, amados, nós carregamos complexos de inferioridade ou superioridade, que os dois andam juntos. Nós temos lembranças que nos feriram tanto, que nos impede a corrida, que tem nos paralisado na corrida de recebermos uma coroa e vivermos a vida plena nessa terra. Coisas que estão dentro de nós, que estão nos pesando, que impedem de nós corrermos, sermos ágeis para alcançar aquilo que Deus tem proposto na nossa frente, tanto naturalmente como espiritualmente. Quando você ouve na tua infância que você é burro, quem já ouviu isso? Eu ouvi muito isso aqui. Eu tenho dislexia. Você sabe o que é dislexia? Escreve, fala, às vezes fala até certo, né? Eu não, no caso, nem tanto, mas escreve errado. Agora você imagina isso há 50 anos atrás, 45 anos atrás. Hoje descobriram que isso aí é uma formação na alfabetização, sei lá o que é, algum problema na cabeça, coisa e tal. Mas descobriram que não é burrice. Mas naquele tempo, quando eu escrevi errado, a professora olhava e falava: você é burro. Eu já te ensinei, todo mundo escreve certo, só você é errado. No meu caso nem tanto, mas porque eu era cara de pau mesmo, era, né? Não queria saber de estudar mesmo, então para mim sentar no ouvido e sair no outro. Mas se você sabe aonde vai acabar isso, quando a pessoa fala assim: o que eu vou ser na vida? Ela vai falar assim: eu não sou nada, porque já introduziram dentro do coração dela um sentimento negativo, que ela é burra,
que ela não serve para nada. Não vou pedir para quantos já passaram por isso aqui, senão depois nós vamos ter que fazer um culto de libertação aqui, né? Eu estou dizendo que você tem que tomar um posicionamento na sua vida, de você deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração, de você deixar o Espírito Santo tratar o teu coração com esses pesos que te impedem de você alcançar o reino dos céus. Mas tem coisas que ainda impedem mais ainda de alcançar o reino dos céus. Que eu vou falar uma coisa para você: perdão. Perdão. Você começa uma conversa às vezes com alguma pessoa e a pessoa fala assim: porque lá alguém falou isso para mim, eu quero que ele morra queimado, seco atrás da porta. Mas você não tem que liberar o perdão. Não, perdão, quem perdoa é Deus. Quem perdoa é Deus. Eu não perdoo não. Se você quiser, pede perdão para Deus, que Deus te perdoe, eu não. Amarra, deixa o camarada crescer, correr. Você já viu alguém amarrado correr? Tem aquele exercício que o corredor faz, que eles amarram uma borracha nele, e ele tenta correr, e ele fica ali no lugar. Mas tem muito crente que está assim, que não flui na sua vida terrena, nunca vai chegar no sucesso terreno, e nunca muito mais no sucesso espiritual, porque falta de perdão é pecado. A altivez é pecado, o orgulho é pecado, e às vezes o nosso coração está tão cheio que nós não ouvimos ninguém falar, não aceitamos que ninguém fale, não aceitamos a palavra de Deus muitas vezes porque é orgulho. Nossa, o pastor lá está falando dessa maneira comigo, não, eu não vou aceitar isso não. Às vezes é o próprio Espírito Santo que está ministrando o teu coração e nós não queremos aceitar, e nós começamos a carregar as coisas. Daí você vai falar assim: quem tem que entrar na minha vida é meu discipulador. Não, amados, muitas vezes você mesmo tem de ser o seu discipulador. Chegar na presença do Espírito e falar assim: Espírito Santo, o negócio é o seguinte, fala comigo aqui. O Espírito Santo fala e você fala assim: não preciso de ninguém que me empurre não, porque eu quero mudança de vida, porque fé é mudança de vida, fé é querer mudar de vida. Conhecer a palavra de Deus é querer mudar de vida, porque ninguém vai mudar, ninguém pode te empurrar nisso, é uma decisão pessoal, a salvação é uma decisão pessoal. Vocês entendem isso? Eu estava conversando com o irmão Osmar ontem, eu falei: irmão Osmar, eu vi uma foto tua, mas como o senhor era feio. Hoje está um negão bonito, rapaz, formoso lá, fortão, né? Ele né? Aquele jeitão dele, né? Mas a irmã Maria estava do lado, a irmã Maria já chegou junto, né? Falou: também, pastor, era cachaceiro. Ele era bombeiro. Ela falou assim: era 24 horas no quartel e 48 horas no bar. Mas ela falou assim: mas teve um dia que ele falou assim: eu vou sair disso, eu vou largar disso, eu não vou mais beber, não vou trazer mais bebida. E ele está aqui hoje. E ela falou assim, um dia que ele chegou para ela e falou assim: Marli, né, acho que é assim que ele trata ela, né, véia, né, patroa, amorzinho, minha flor, né, falou assim: eu vou largar essa bebida e vou virar crente. Decisão. Eu quero perder peso, né? Tem que ter decisão. Eu tive uma incisão, né, Josi? Você quer perder peso? É uma decisão de falar assim: ó, chocolate, tchau. Coca-Cola, tchau. Não é decisão isso, amados? Para Coca-Cola eu já falei tchau. Para o chocolate eu estou ainda bem amigo dele ainda. Bem amigo dele, para dizer bem a verdade. É decisão, amados. A decisão de se você vai ganhar a coroa incorruptível é tua. Eu te ensino como chegar lá, mas quem tem de correr é você. Eu falo o peso que você tem de perder, mas quem tem que querer perder esse peso é você.
Porque muitas vezes a gente fala para as pessoas assim: olha, para você chegar lá, você tem de ler a palavra, você tem de dar satisfação da sua vida para um discipulador, você tem de fazer isso. A pessoa, ó, fala: não, aí não, achei que você ia correr por mim, achei que você ia santificar por mim. E não é assim, amados. Como nós vamos direto ao assunto, que o tempo está passando, né? O que é que faz nós perdermos peso de pecado no nosso coração, amados? Confissão de pecados, confissão de sentimentos e emoções. Se você não quer confessar para uma pessoa, às vezes nós precisamos confessar para uma pessoa nos ajudar, porque aquilo é tão forte que nós precisamos de alguém que caminhe conosco naquela área para nos abençoar, nos ajudar, nos estar provisionando. Mas muitas vezes, amados, quando nós chegamos na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo fala assim: você não está sendo vitorioso, porque você está errado nessa área. Você carrega no teu coração uma amargura, você carrega no teu coração uma ira, um desejo de vingança, uma condenação. E você tem de olhar e falar para o Espírito Santo: é verdade, Espírito Santo, eu tenho uma condenação. Vou usar aqui como brincadeira a meu respeito, mas você sabe o que eu estou falando. Senhor, eu quero te falar nessa. O Senhor está falando isso, né? Eu conversando com o Espírito Santo, né? Você conversa com os teus problemas, eu converso com os meus problemas. E o Espírito Santo fala assim: Tito, você tem um problema. Você não pode ver o chocolate lá no armário que você come a barra inteira de uma vez só. Isso é ansiedade, né? Estou dando um nome mais bonito para a gula, né? Isso é ansiedade. Eu falo para o Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor tem razão. Eu quero confessar para o Senhor que eu sou ansioso. Eu quero confessar para o Senhor que eu não sei esperar. Eu quero confessar para o Senhor que eu não aguento ficar esperando as pessoas fazer as coisas. Eu não aguento ver lá porque eu sou ansioso mesmo. E eu quero, Senhor, que o Senhor mude isso no meu coração. Eu estou me abrindo, eu estou disposto que o Senhor mexa na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando aqui de alguma brincadeira do chocolate, mas pode ser uma falta de perdão, e você tem que chegar para Deus e falar assim: eu não perdoei mesmo, Deus. Se o sentimento de ira no meu forte contra aquela pessoa é tão forte, se eu pudesse ir lá, eu matava ela agora. Mas eu quero confessar esse sentimento no meu coração, Deus, mas que ela não chegue agora aqui, porque ainda não estou curado. Vocês estão entendendo como é as coisas? Mas precisa haver uma liberação, uma confissão daquilo que você está, amados. Você já viu doente ganhar corrida? Alguém já viu alguém doente ganhar corrida? O que a palavra de Deus fala? Tem um versículo que fala que o coração triste seca os ossos. E sentimentos, eu vou usar aqui, emoções, lembranças, elas trazem um peso sobre nós tão terrível que elas secam nossos ossos. Já foi comprovado que a maioria dos cânceres são por falta de perdão. Não estou dizendo que todos. Tem a enfermidade também. Você entende isso, amado, que eu estou falando para você? O coração triste traz doença e faz secar os ossos. Não vamos ler mais porque o nosso horário, mas você saiba disso. Salmo 32, versículo 3 e 4. Provérbios 17 e 22. E depois, lá em Provérbios capítulo 17 e 22, fala assim: enquanto eu calei. Vamos ler, capítulo 17 e 22. Vamos ler isso aqui primeiro. Provérbios 17 e 22. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo. Aqui, ó, aqui no versículo que eu falei para vocês é esse: alegria faz bem à saúde. Ah, você quer correr? Tenha alegria. Agora você acha que falta de perdão libera você para ser alegre? Você acha que a amargura libera você para ser alegre? Você acha que lembrança do teu pai que te deu uma surra lá atrás porque você mereceu, mas você achou que teu pai foi injusto, e você guarda um rancor dele até hoje, você acha que isso é saúde? Mas quando nós liberamos, amados, o Espírito Santo entra no nosso coração com uma alegria tão grande, que você vai sentir saúde, e você vai sair correndo, você vai correr, você vai ser feliz, você vai ser livre. Quando você confessar que você tinha raiva do teu pai quando te chamava de burro, e você confessar e o Espírito Santo falar que você não é burro, falta um pouquinho de conhecimento, mas com esforço você chega lá.
Você vai falar assim: eu sou inteligente porque o Espírito Santo falou, e agora tenho lá um concurso para prestar, eu vou lá e vou prestar o concurso. Eu vou fazer uma ficha de trabalho naquele serviço que eu quero. Mas quando a gente está com o coração amargurado, amado, cheio de peso, você fala assim: eu não vou lá porque nem vou passar. O doente é assim, amados. Você fala assim: vamos dar uma voltinha. Ah, não posso, estou tão cansado, com dor nos quartos, com dor na perna. Coloca para mim Salmo 23. Salmo 32, versículo 3 e 4. Salmo 32, versículo 3 e 4. É 32. Aí está 33. Aí o que está dizendo ali, amados? Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Você já viu pessoa amargurada como é? Pessoa ferida. Ele pensa o dia inteiro naquela pessoa que ele feriu ele pensa o dia inteiro naquilo, ele está sempre cansado e angustiado. Mas ali mesmo no primeiro versículo fala que quando a gente confessa o pecado, quando nós liberamos o nosso coração, quando nós confessamos, nós somos livres de tudo isso, amados. Coloca o versículo 4, por favor. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que se seca no calor do verão. Duas coisas, amados, aqui. Primeiro, ele estava cansado por causa da falta de perdão, por causa dos pecados dele. Segunda coisa, porque Deus estava castigando ele, porque ele aninhava no coração dele coisas erradas. O que nós devemos fazer, amados? Na nossa mente, que foi contaminada com o passado, renová-la pela palavra de Deus. Você vai ficar ágil, você vai correr, você vai chegar lá em primeiro lugar. O que você tem de fazer, amado, com o teu coração que está cheio de emoções e sentimentos? Confissão. A confissão vai trazer saúde para você, e você vai ser o maior dos campeões. Você entende isso que eu estou falando? E depois que acontecer tudo isso aí, o que a gente tem que fazer? Só avançar para receber aquilo que Deus tem para nós. Só avançar para conquistarmos as bênçãos que Deus tem para nós, tanto a coroa, o sucesso nessa terra, como a coroa incorruptível que está esperando por nós. E quando você chegar lá, você vai falar assim: eu venci. E o Senhor Jesus vai olhar para você e falar assim: e ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Quantos querem isso, amados? Quantos querem isso verdadeiramente, amados? Para você conseguir isso, não basta uma oração minha. Eu vou orar para o Espírito Santo te ajudar, mas isso precisa de esforço, porque para se tornar um bom corredor precisa de esforço. Esforço em mudar a mente pela palavra de Deus, esforço em pedir perdão, confessar os pecados e largar os pecados que estão no teu coração. Isso que precisa. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Você recebe isso no teu coração? Quantos aqui querem ganhar a coroa incorruptível? Quantos aqui perceberam alguma coisa na sua vida que você precisa deixar de lado para você alcançar o trono da glória? Ixi, eu acho que eu preguei para as pessoas erradas, hein? Acho que essa palavra é para outra igreja, não é para essa, hein? Quantos aqui sentiram no coração, amados, que precisam mudar alguma coisa na sua vida para alcançar a coroa incorruptível? É simples. Se o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, é porque você pode mudar a sua vida, a tua mente, o teu coração, e você pode alcançar essa coroa, porque Ele não iria jogar a palavra fora, Ele não ia lançar as coisas fora. Se Ele falou, é porque Ele quer que a gente chegue nessa vitória.
E lá eu vejo o trono da glória, o trono de Jesus sentado naquele trono, como se fosse um pódio de primeiro lugar, porque Ele é o primeiro, Ele é o Senhor dos senhores. A nossa vitória veio porque Ele venceu todas as coisas. Nós somos vitoriosos nele, fora dele nós não somos. Nós herdamos uma coroa que é dele, sem a coroa dele nós não temos a nossa. E Ele vai olhar e falar assim: ó, senta aqui, meu filho, senta aqui, meu irmãozinho. Meu filho não, aí é Deus falando, né? Jesus olha para nós e fala assim: senta aqui, meu filho, meu irmão. Aqui também tem um lugarzinho para o irmão. Nós dois somos herdeiros das coisas de Deus. Nós temos o mesmo Pai. Ah, como eu quero isso, amados. Como eu quero isso na minha vida. A palavra de Deus fala que muitos chegarão no final, e o Senhor Jesus vai olhar para ele e falar assim: olha, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Esse vos conheço quer dizer assim: você não obedeceu aquilo que eu te falei, então você não vai entrar no meu reino. Você entende isso? Pai, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, e nós percebemos, Senhor, que como nós somos pesados na nossa mente por culturas pecaminosas e no nosso coração por emoções pecaminosas. Mas nessa noite, Pai, em obediência à Tua palavra, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos fortaleça, nos faça, Senhor, homens e mulheres que tenham um compromisso com a verdade, disciplinados como um atleta é, Senhor, para nós buscarmos a Tua palavra, lermos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Senhor, nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, nós damos direito a Ti, Espírito Santo, porque nós queremos mudança na nossa vida, nós desejamos mudança, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, nos fazendo, Senhor, disciplinados como um atleta, homens e mulheres que são capazes de rejeitar as coisas que trazem peso espiritual, para conseguirmos ser vencedor nessa corrida que o Senhor tem proposto para nós nesse mundo. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha limpar o nosso coração, venha lavar os nossos corações nessa hora. Nós queremos, Senhor, confessar a Ti, Pai, as amarguras, os nossos rancores, as nossas emoções, as nossas lembranças que traz peso. Espírito Santo, o Senhor pode revelar para nós aquilo que talvez nós achamos que estava escondido, que já estava passado, mas ainda está vivo dentro de nós, e nós vamos confessar para Ti item por item, não vamos ocultar nada, porque nós queremos vencer a corrida que o Senhor tem nos proposto e chegar, Senhor, a sentar contigo no trono da glória. Senhor, que o Senhor ministre essa palavra, Senhor, com profundidade ao nosso coração, com profundidade a essa igreja, Senhor, aqui agora, para que eles recebam, para que nós possamos receber a coroa incorruptível que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque essa palavra é a expressão da Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, dando a cada um uma semana de vitória e de bênção, dando a cada um uma vitória, Senhor, cheia, Senhor, da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, amados. Aleluia.